Nos trilhos do trem, Nemo, escolhendo a mãe, viverá sendo meio-irmão de Anna, que é representado através da cor vermelha. Nessa realidade, ele viverá um romance adolescente muito forte com sua amada, terá problemas com sua mãe e ganhará dinheiro vivendo como um limpador de piscinas. Enquanto corre para alcançar a mãe no trem, Nemo pode perder seu sapato azul, cor que representa Elise, e viver cuidando inicialmente de seu pai e posteriormente da própria Elise, que desenvolve uma depressão mais tarde. É válido ressaltar que o azul de Elise muda de uma cor mais viva na adolescência para o azul escuro, mórbido na fase adulta, que agora representará a frieza, a tristeza na qual ela está imersa pela vida que escolheu. Dentro da realidade de Elise, quando rejeitado, Nemo decide ficar rico e se casar com a primeira garota que dançar com ele. Nesse momento, é interessante perceber o jogo de cores quando isso acontece. Elise está na festa não mais usando um vestido azul, e sim verde, a mistura de azul mais amarelo, sendo que amarelo é conhecido por ser a cor da prosperidade e riqueza, e portanto, será a cor que denunciará que estamos dentro da realidade de Jim. Logo no começo, Senhor Ninguém mostra, através da superstição do pombo, que nós buscamos muito sentido na aleatoriedade do mundo, servindo para mostrar o quanto o acaso interfere em nossas vidas e como tentamos dar um significado para ele. Todos nós cremos em padrões que não existem, criando rituais supersticiosos que nada influenciam o resultado final, mas que nós pensamos que sim. Essa ideia de que tudo tem um significado e de que nada é por acaso é importante, pois é desmistificada ao longo do filme. Na verdade, essa é a base dele, de que o caos toma conta do universo e que sim, tudo acontece por acaso. Antes de mais nada, é interessante mencionar que o nome do protagonista do filme surge, por coincidência ou não, ao final do primeiro verso de uma popular canção cantada pela sua mãe logo no início da história. Eeny, meeny, miny, moe, catch a baby by the toe. If he squeals, let him go. Eeny, meeny, miny, moe. Quando as últimas duas sílabas, ni e mo, formam o som do nome Nemo em inglês. Ainda no início, Nemo narra em off que, antes de nascermos, sabemos de tudo o que ocorrerá. Porém, os anjos do céu colocam o dedo em nossos lábios para que não sejamos capazes de lembrar do futuro. Contudo, esquecem de fazer isso com Nemo, que vem para a Terra com a capacidade de vislumbrar as possibilidades resultantes de cada simples ato. Por isso essas escolhas, desde as mais simples, como qual doce pegar numa festa de aniversário, até as mais complexas, como escolher com qual menina namorar, tornam-se para Nemo impossíveis, já que todas as alternativas se equivalem, pois todas tendem para um único destino: a entropia, a dissipação, a crescente desordem e a morte. Por conta disso, só lhe sobrava um único caminho a seguir, e isso sequer podia ser chamado de escolha, pois na maior parte das situações, ele nem mesmo escolhia uma opção, por acreditar que, As long as you don't choose, everything remains possible. essa é a maneira de explicar que Nemo tem acesso a mais dimensões, mesmo que através de algo fantasioso e diretamente retirado da mente de uma criança, que serve de contraste para a explicação científica de que o universo é composto de 9 dimensões de espaço e uma de tempo. Portanto, o dom de Nemo, na verdade, seria algo natural num universo de 10 dimensões. But what if one of the additional dimensions wasn't spatial, but temporal? Lembrando que vivemos numa realidade até então de 4 dimensões, uma de tempo e outras 3 de espaço, altura, largura e profundidade. Senhor Ninguém defende que o cosmos é caótico, isto é, ele tende para um progressivo estado de desordem devido a um problema básico, a flecha do tempo. O tempo é uma coisa só, bagunçado, desordenado e misturado. Por conta disso, estamos sempre sujeitos ao efeito borboleta. A minimação de cada corpo no universo impacta em infinitos futuros possíveis, e como a cada milésimo de segundo tomamos atitudes e fazemos escolhas, e cada corpo no universo também faz isso, muitos futuros possíveis se contradizem e coexistem ao mesmo tempo, o que é chamado de paradoxo do tempo. No nosso universo, tudo depende de fatores imprevistos, como vemos na sequência da gota de chuva que cai no papel, a alteração climática provocada por um simples gesto de um desempregado em outro país, que borra o número do telefone que impede Nemo de encontrar Anna, criando mais um futuro alternativo. Mas nós não percebemos isso porque estamos numa espécie de ilusão, e por isso, nossas ações, na verdade, não regem nosso futuro. Ele é aleatório. Quando Nemo teve que escolher entre ficar com seu pai ou com sua mãe divorciados, ele, por ser uma pessoa à parte e compreender plenamente o universo, o caos e o paradoxo do tempo, idealizou tudo o que poderia ocorrer se ficasse com seu pai
ou se ficasse com sua mãe. Ele então viu que qualquer uma das escolhas tinham pontos em comum com outras, e que por isso, na verdade, coexistiam, o que era contraditório. Por essa razão, Nemo não previa o futuro. Ele apenas conhecia suas vidas em todas as dimensões universais possíveis por ter contato com seu passado, presente e futuro simultaneamente. Ele conhecia cada consequência de suas escolhas. Ele entendia como um vento a mais poderia mudar detalhes da vida, o tal efeito borboleta. E nós podemos ver como, apesar de escolhas tão opostas, todas as vidas fazem sentido. Como todas valem a pena, como ele enfatiza no final. Em cada uma das reconstruções de sua própria vida, Nemo escolhe ficar com um dos pais e não com o outro. Casa com uma mulher diferente, tem um emprego diferente e morre de uma forma distinta. Porém, em nenhuma delas, ele consegue chegar aos 118 anos, idade na qual se encontra ao ensaiar suas recordações. Mas em todas elas, ele é ou foi feliz simplesmente por ter vivido. O Nemo idoso, como já sabia o que iria acontecer e como tinha ciência de que fazia parte da consciência de um garoto de 9 anos de idade, confuso por causa de uma escolha impossível, decidiu mudar o destino que havia projetado nas diferentes vidas criadas e encontrou uma forma de viver com Anna, o seu verdadeiro amor, pois antes de morrer, ele diz: pois sabia que quando voltasse para a realidade, mudaria o seu aparente inevitável destino para ficar com Anna. E por que Anna é o verdadeiro amor? Se considerarmos que a morte é o ponto final da vida, devemos desconsiderar as linhas temporais em que Nemo morreu e considerarmos apenas a que ele ainda permanece vivo. Se for feita essa análise, é possível notar que ele morre em todos os universos, mas continua vivo em somente um. A única linha temporal que restou é a que ele reencontra Anna no farol. Este é o verdadeiro final. E quando no futuro, onde termina o ciclo de expansão do universo com a morte do último mortal e tudo começa a regredir e de repente Nemo volta à vida, isso quer dizer que novas escolhas ainda terão que ser feitas e esse velho representa o desencadeamento de vários pontos de vista. Ou seja, sempre existirá novas escolhas a serem feitas e novos finais. Nemo, no momento em que percebeu que as escolhas tinham pontos em comum com outras e que por isso, na verdade, coexistiam, encontrou o paradoxo do tempo. Assim, para escapar desse fenômeno, ele fez uma terceira ação completamente aleatória e inesperada até para o próprio universo. Soprou uma folha ao vento, a mesma folha que no passado iria voar até seu pai e fazê-lo escorregar, encontrando sua mãe. A mesma folha que permeou todos os seus futuros possíveis se ficasse com seu pai ou com sua mãe. Ao ter soprado aquela folha, ele perpetuou todos os futuros e passados possíveis, e assim quebrou, rompeu o caos do universo. Dessa maneira, acabou com a expansão cósmica e surgiu o Big Crunch, que fez com que o universo e, consequentemente, o tempo desacelerassem. Ou seja, o caos simplesmente não existia mais. Nós fazemos nossas escolhas ou são elas que nos fazem? Partindo do princípio de que as duas coisas estão interligadas, é possível inferir que Nemo é ninguém porque ainda não se fez, ainda não escolheu quem ele quer ser. Portanto, o protagonista não existe, é apenas uma possibilidade. Da mesma maneira, podemos supor que Nemo não existe porque ele não tem uma memória única e exata. Se pensarmos assim, não ter uma memória certa é o mesmo que não existir, porque a existência estaria diretamente relacionada à capacidade de poder relembrar os seus acontecimentos passados. Ou seja, se Nemo não consegue se lembrar das experiências que vivenciou, logo, elas não existiram, e se elas não existiram, logo, ele também não existe. Ainda temos o caso do filme oferecer elementos que apontam também para a relação entre imaginação e memória, uma vez que muitas das lembranças do Nemo velho, inclusive o próprio, eram projeções construídas pelo Nemo criança dividido entre o pai e a mãe, e não recordações de um passado concreto, concluindo que ele realmente não existia e justificando seu sobrenome em comum, Nobody. A ideia de que boa parte do longa não é real e faz parte da consciência de um garoto é reforçada quando percebemos o toque onírico que percorre todo o longa, que torna cada passagem parecida com algo que poderia ter saído de um sonho. Pode-se reparar também que há no longa uma predominância de padrões estéticos que não condizem com a percepção da realidade. Tudo é colorido demais, padronizado, bonito, perfeito demais, o que intensifica a noção de que o que vemos não são lembranças. Aquilo não é real, não aconteceu de fato.
Toda a narrativa de Senhor Ninguém se baseia naquilo que o personagem poderia ter vivenciado caso tivesse feito pequenas ou grandes escolhas. Por isso vemos situações que parecem se repetir durante o desenvolvimento do longa, porém de uma forma diferente, pois são abstrações da mente do personagem, que tenta imaginar as consequências das escolhas que poderia ter feito e como cada uma delas poderia ter lhe marcado e ajudado a compor aquilo que o diferenciaria como um indivíduo e o auxiliaria a alcançar o que almejava. Logo, a jornada que assistimos é o processo de descoberta do protagonista, que vai fazendo escolhas aos poucos a fim de entender quem é. Por isso o filme evidencia 3 realidades, que não são as únicas, mas as mais recorrentes, onde em cada uma, o Nemo é alguém diferente. Quem nunca parou um instante que fosse e se fez a seguinte pergunta: o que eu seria se não fosse aquilo que sou hoje? Esse tipo de questionamento nos passa pela cabeça em momentos que gostaríamos de ser uma outra pessoa ou de estar em outro lugar, mas também por mera curiosidade. Gostamos de conjecturar o que teria acontecido conosco caso tivéssemos tomado uma outra decisão num determinado momento do passado, e que consequências essa decisão teria gerado, e com isso, o que teria influenciado no nosso presente. O que seríamos, então. This is the most beautiful day of my life. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e curtido. Por favor, não esquece de comentar o que você achou do conteúdo apresentado. Deixe sua contribuição aí em forma de opinião, com argumentos a favor ou contra do que foi dito. Fique à vontade para expressar o que você achou tanto do filme quanto do próprio vídeo em si. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo também, porque isso me motiva demais, me incentiva a produzir sempre mais conteúdo para vocês, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando. Aproveita e me marca nas redes sociais, é @eleganteric, tanto no Twitter quanto no Instagram. Facebook é facebook.com/elegantismo, todas as informações estão aí na descrição ou nos comentários. Também dê uma olhada no meu segundo canal, Ficcionismo, é sobre a história, origem e trajetória de personagens fictícios. Talvez vocês gostem, dê uma chance, clica aí, confere lá algum vídeo e se gostar, se inscreva também. Se possível, torne-se membro do canal, isso ajuda também demais a manter o trabalho que é feito aqui vivo. E é isso, no mais eu agradeço muito vocês que assistiram até aqui, vocês que curtiram, compartilharam e se inscreveram. Um agradecimento especial à galera que é membro do canal e ao pessoal que acompanha o trabalho que é feito aqui há muito tempo, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.